Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, vamos realizar a unidade 6 da nossa apostila de História, capítulo 1 e capítulo 2, as memórias da nossa cidade. Então, lá na página 28, vai falar sobre quem guarda as memórias da cidade. Então, na aula, a professora chamou um convidado especial. E esse convidado, ele contou sobre algumas histórias do passado. Aí o Urbano olhou para ele e falou assim: como o senhor consegue se lembrar de tantos acontecimentos do passado? Alguns acontecimentos marcam a vida das pessoas e são eles que ficam registrados em nossa memória. Então, a professora Fernanda, ela utilizou a fala desse convidado e disse para ele que assim como a vida das pessoas passam por diferentes momentos ao longo do tempo, existem também as memórias da nossa cidade. Lá na nossa 2. Você já estudou a fundação das primeiras cidades no Brasil? Quais eram as funções das cidades quando foram fundadas? Então, vocês lembram que lá no começo das nossas primeiras cidades, as cidades elas foram fundadas, como centros administrativos e para garantir o quê? A segurança do nosso território. Atualmente, as cidades continuam tendo a mesma função do passado? Sim, só que a função da cidade, ela ampliou, Porque agora eles têm que agregar o quê? Funções econômicas, políticas, culturais, religiosas. Então, lá na página 29, vai falar um pouco sobre duas imagens. Observe a imagem 1 e a imagem 2. Você consegue perceber as mudanças e as permanências no bairro? Se sim, quais? Então, olhe lá. A ponte, ela continuou, Só que foi modificada. Os prédios. Então, a semelhança vai ser o quê? A ponte. E o resto foi construído. Lá na nossa 5, você sabia identificar um elemento que mostre permanência e outro que mostre a transformação ocorrida? Então, a permanência é os elementos que continuaram iguais e a transformação é os que foram transformados. Lá na nossa 6, utilize o espaço abaixo e faça um desenho que representa uma mudança na paisagem no lugar que você vive. Então, vocês vão lembrar de algum lugar da nossa cidade que era de um jeito e vão desenhar ele ali. As histórias orais e os relatos de memória. Então, o que são histórias orais? Histórias orais são histórias que nós falamos. Por um exemplo, os nossos avós contam várias histórias pra gente, só falando, Então, isso são histórias orais, são relatos de memórias. As memórias são uns exemplos de história oral. De que maneira a história oral é preservada? Então, as memórias, elas são exemplos de histórias reais? Sim. E a história real, ela é preservada porque ela é transmitida por onde? Pela fala. E ela pode ser passada de geração em geração. Lá na página 31 está dizendo sobre os relatos de memórias. Então, o que são esses relatos? Quando as memórias são preservadas por meio da oralidade, recebem o nome de relatos de memória. Página 31 vai ter meu registro de memórias, podemos pular. E vamos lá para a página 32, a importância dos relatos de memória. Então, antes do surgimento da escrita, os povos, eles transmitiam seus saberes por histórias oralmente. As lendas e os mitos do folclore brasileiros, eles são semelhantes aos relatos de memórias atuais? Não, Porque as lendas, e os mitos folclóricos, eles são histórias, simbólicas, que trabalha com elementos sobrenaturais. Então, as histórias que os nossos avós contam pode estar ligada
Mas as lendas e os mitos folclóricos, elas não são semelhantes aos relatos de memórias atuais, tá bom? Lá na página 33 vai ter "E por falar nisso". Lá na página 34, as memórias dos moradores dos municípios. Vocês podem pular, então, página 34, página 35 e página 36. Lá na página 37 vai ter o "Aprendendo o Valor das Coisas". Página 39 e 40, "Exercitando". Depois, vamos passar lá para a página 41. As memórias do município através dos documentos materiais. Então, na cidade onde você mora, quais tipos de bens materiais são partes da memória do lugar? Então, existe alguma escultura, existe algum lugar que é histórico na nossa cidade? Sim ou não? Nós vamos escrever ali. Na página 42 vai ter as imagens como memória, obras artísticas e fotografias. Então, observem ali que tem duas imagens, né? A cidade de Recife há mais de 300 anos atrás. Observem essa imagem e observem a passagem com casa em vilarejo, lá na página 42. Através dessas duas imagens, vocês vão responder a pergunta 4 e 5. E lá na página 44, a pergunta número 6. Página 45 vai ser o integrando com a geografia. Na página 46 e 47, vai falar as ruas como espaço de memória. Então, se vocês forem observar, as nossas ruas, ela tem sempre um nome. Por um exemplo, a rua que eu moro, Rua Vitor Mendes Portela, né? Ela é o quê? O Vitor Mendes Portela era quem? Um morador da nossa cidade. Então, existem ruas que elas recebem o quê? O nome, porque às vezes por alguém importante que morava na nossa cidade, ou talvez aborda o nome, por um exemplo, 7 de setembro, alguma data simbólica, tá bom? Então, os nomes das nossas ruas não é por um acaso, é porque existiu alguma igreja, algum orador ou algum acontecimento importante que ficou marcado, tá bom? Lá na nossa página 48 vai ter o "e outras leituras". Página 49 podem pular e 50 também. Lá na página 51 vai ter os lugares da memória da cidade. E lá na página 53 vai ter nosso exercitando, que vai até a página 54. Vamos abrir a nossa apostila lá na página 10. Vamos responder 10, 11, 12, 13 e 14 não, tá bom? Um beijo e até semana que vem.